Graça e paz em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos meditar no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 21. E nós vamos meditar em todos os versículos que estão presentes na leitura de hoje, então seria ali do 1 até o 19. E a gente vai avaliar, vai meditar isso sobre o tema, avaliando a nossa vida cristã. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor nos leva às profundezas, a avaliar tantas coisas quando nós meditamos na Tua palavra. Leva-nos, Senhor, nessa manhã, Senhor, a realmente nos colocarmos, Senhor, na Tua presença e a vermos as coisas do Teu ponto de vista, Pai, em tudo aquilo que nós olharmos aqui na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai, como eu já falei o tema, eu coloquei avaliando, porque é um processo, né? Nós temos que estar constantemente avaliando, né? Senão eu colocaria avalie, né? Como se fosse só nesse momento. Esse meditar, esse avaliar, ele precisa ser constante na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Nós estamos vendo aqui no Evangelho de Lucas que Jesus está se dirigindo para a cruz e ele está aproveitando esses últimos momentos para realmente dar ensinos profundos para os seus discípulos. E ele está dando esses ensinos segundo a sua ótica. Tanto que lendo, das primeiras vezes que eu li esse capítulo ali, né, já li há muitos anos, mas nessa vez que eu estava meditando, algo que eu olhei, notei que estava muito presente era essa palavra que Jesus estava observando, Jesus estava vendo e também que ele levava os seus discípulos a verem aquelas situações dessa perspectiva de Jesus. E algo que eu tenho orado muito diante do Senhor Jesus é que eu observe, que eu veja as coisas segundo a ótica de Deus. E nós temos essa oportunidade de ver. Então eu separei aqui em 3 itens importantes para a gente avaliar a nossa vida cristã. Então, como item de número 1, entrega. Olhando ali o texto, né, da oferta da viúva pobre, diz assim, do 1 ao 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu acho muito interessante essa perspectiva de Jesus ali, porque ele estava olhando todos. Ele estava olhando ricos e ele estava olhando para aquela mulher totalmente vulnerável por ser viúva e pobre. Então, o Senhor Jesus, ele olha todos. E ele olha, sim, a oferta, mas ele não olha da nossa perspectiva. Quem sabe se a gente estivesse ali diante daquele gasofilácio, a gente olha quanto dinheiro essa pessoa depositou. Mas Jesus, ele olhou que os ricos, eles estavam ofertando, eles estavam entregando aquilo que sobrava. Então, eles tinham muito e aquilo que sobrava, eles estavam entregando ali como oferta. Mas aquela viúva pobre, qual foi a sua entrega? Foram apenas 2 moedas. Eu convido aqui as meninas da Casa Maria Marta para também avaliarem isso. Né? Foram apenas 2 moedas. A entrega dela, a olhos humanos, foi muito pequena, mas foi tudo o que ela tinha. E eu lembro que há muito tempo atrás, né, ali alguns anos atrás, nem tanto tempo atrás assim, mas no Ministério Infantil a gente sempre colocou aqui, né, o local, né, para as meninas depositarem, e eu observava as que depositavam, muitas vezes eram as que eram mais carentes que vinham e traziam, né, as ofertas, e eu falava assim, nossa, as outras, né, que talvez teriam algum recurso, não traziam aquilo que sobrava, e especificamente uma das meninas era a mais pobre e ela que sempre trazia. Então, se nós olhamos e observamos essas coisas, quanto mais o Senhor Jesus. Ele não está observando o valor que a gente está dando, mas ele está observando a nossa entrega. E ele observou que ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E agora eu convido você, dentro disso que Jesus levou aos discípulos a observarem, a fazer essa avaliação. Como tem sido a minha entrega para o Senhor? Em todas as áreas. A gente pode falar só na parte financeira, porque infelizmente essa é a parte que mais acaba tocando algumas vidas, mas em todas as áreas. Quanto eu tenho dado do meu financeiro para o Senhor?
Eu tenho dado tudo, ou estipulo uma quantia ali, é o dízimo. Não, ele estava olhando ofertas, né? Ele estava olhando aqueles que estavam indo além. Olhe suas ofertas, olhe sua doação também de tempo. Quando eu tenho me dedicado à obra do Senhor, será que eu me dedico àquilo que sobra? Ou eu tenho dedicado todo o tempo, 100% daquilo que eu faço ao Senhor? Então avalie a sua entrega, como se encontra a sua entrega diante do Senhor. Às vezes a gente começou a caminhada cristã muito bem, entregando tudo, mas com o tempo a gente começa a requerer ou a gente mesmo a controlar e administrar algumas coisas. E o Senhor estava indo, o Senhor Jesus estava caminhando para uma entrega total. E o que Ele exige dos seus discípulos é uma entrega total. O que você tem entregado para o Senhor? Então avalie essa área também. E aí, como ponto de número 2, eu coloquei esse ponto. Uma das coisas também que fazem a gente avaliar, né, a nossa entrega, eu coloquei como ponto de número 2, investimento / expectativa. Ali no versículo 5, diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A gente viu que primeiro Jesus estava ali dentro do templo, olhando as ofertas, o gasofilácio, e depois Jesus passa ali a andar, né, ali olhar, né, o templo na parte de fora, na parte externa. E externamente aquele templo estava perfeito, adornado, lindo, né, cheio de ouro, cheio de pedras, cheio de coisas bonitas à vista. Só que quando a observação de Jesus é que ele falou assim, então disse Jesus, vede estas coisas, o que ele está pedindo para olhar? A aparência daquele templo. Vocês estão vendo essas coisas? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então o nosso investimento precisa ser no reino de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que investir aonde a traça, né, não corrói, ali a ferrugem. A gente tem que investir aonde não vai se dissolver, aonde não vai ser destruído. Porque o templo, mesmo esse templo que era um local, né, que o objetivo era adorar a Deus, ele estava bonito por fora, a gente sabe muito bem como estava por dentro. Jesus teve que purificar o templo ali, porque estava corrompido, mas Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Então nós precisamos investir no reino de Deus de uma forma que essas coisas, por mais que tudo aquilo aqui nesse mundo acabe, a nossa herança, a nossa expectativa, aquilo que a gente está lá no céu, está lá em Deus. E se tiver em Deus, ninguém vai poder roubar, ninguém vai poder destruir, não vai ser corrompido. As coisas deste mundo, Jesus falando do templo, mas a gente pode aplicar aqui do princípio das dores, que muitas coisas vão se abalar nesse mundo. A gente vai ainda analisar essa parte, que muitas coisas vão se abalar nesse mundo. Em que eu tenho investido o meu tempo, em que eu tenho investido o meu dinheiro. Se forem coisas deste mundo, a gente pode ter certeza que essas coisas vão perecer. Né? Os discípulos estavam ali maravilhados, alguns, né? Falavam alguns a respeito do templo, alguns estavam ali maravilhados com aquela beleza, mas tudo aquilo ia ser destruído. Quantas pessoas hoje estão investindo em coisas terrenas, materiais, em casas, investindo na sua própria vida, no seu corpo, em tantas coisas? Essas coisas vão ficar para trás. Veja em que você tem investido o seu tempo. Aquilo que a gente investe também, eu coloquei / expectativa, porque aquilo que a gente investe causa uma expectativa, né? A pessoa está investindo em alguma coisa, ela espera algo daquilo, né? Então, eu estou investindo na minha casa, eu não vejo a hora de chegar na minha casa e poder morar naquela casa que você está investindo em material, alguma coisa assim. Ou eu estou investindo na igreja, mas a igreja, será que são construções, são templos? Ou você tem investido em vidas? Porque se você investir em vidas no reino de Deus, essas coisas vão ser eternas. Mas se você investir na igreja, nesse templo físico, material, ali a construção, vai perecer. Né? Então, investigue onde eu tenho feito o meu investimento, em que está a minha expectativa. E como ponto, então ainda dentro desse ponto, eu queria ler os versículos 7 até o 19, porque ele vai mostrar que todas essas áreas que as pessoas prezam tanto nessa vida, elas vão se abalar. E caso as pessoas estejam investindo nesse mundo,
é triste o final, né? Então, ali no versículo 7 diz assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, a gente vê aqui dentro desse texto, dentro dessa observação de Jesus, Jesus está falando, veja que no início ele começou, né, desse texto, ele colocou ali, né, estando Jesus a observar, agora Jesus fala para os discípulos, vede que vocês não sejam enganados. E ele fala assim, vejam também que vai se levantar nação contra nação. Quantas pessoas estão colocando expectativa, esperança nesse mundo, nos reinos desse mundo? E a gente vê claramente que esses reinos, todos vão se abalar. Essas autoridades todas vão se abalar. Ele diz assim, haverá grandes terremotos, né? Que adianta a gente construir grandes coisas se haverão grandes terremotos, doenças através dessas epidemias, fome em vários lugares, todas essas coisas se abalando. Relacionamentos, porque aqui fala de relacionamentos a nível de perseguição e fala, inclusive, dentro desses relacionamentos, ele diz assim, sereis odiados de todos. E ele fala até, cita, inclusive, pessoas que vão entregar aqui. Ele fala, irmãos, parentes e amigo, e matarão alguns de vós. Nós sabemos que há cristãos que têm sido mortos, que têm sido entregues, principalmente nos países onde a perseguição cristã ela é mais acentuada, nós temos visto cristãos serem entregues por parentes, morrendo por causa de Cristo, testemunhando por causa de Cristo. Isso é motivo da gente ter medo? Não. Jesus falou assim, não vos assusteis, porque quando acontecerem todas essas coisas, os discípulos de Jesus eles já estão pré-avisados, estão cientes das coisas que acontecerão e estão se avaliando e sendo preparados para esse momento. Então nós não precisamos ter medo porque estamos guardados pelo Senhor Jesus. Ele diz que até o fio da nossa cabeça está tudo contado. Não, nós não vamos nos perder no caminho, mas essas estruturas naturais elas vão ser abaladas. E nossa segurança tem que estar no reino de Deus, tem que estar no Senhor. Né? Então, avalie onde eu tenho investido, né, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha expectativa, onde ela está, porque se estiver nesse mundo, infelizmente, ela vai se abalar. Então, nós precisamos investir e ter expectativa nas coisas do Senhor, no reino de Deus. E ponto de número 3, e por isso que o Senhor me levou a meditar em todo esse texto, está no versículo que eu já li, no versículo 19, que diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, como ponto de número 3, perseverança. Então, vá avaliando como está a sua perseverança. Se eu perguntasse aqui para vocês, quantas pessoas você viu iniciar uma caminhada cristã? Talvez nós teríamos uma lista extensa. Pessoas até que começaram muito bem. E a perseverança dessas pessoas? Porque na caminhada cristã, a gente vai passar por todas essas situações. Vem situações difíceis, por exemplo, epidemias que está aqui. E as pessoas perseveraram em obedecer à ordem do Senhor. A palavra diz que nós devemos congregar. Quantos na epidemia deixaram de perseverar no congregar? Quantos diante das dificuldades deixaram de orar?
Não vou mais orar porque está difícil demais. Então as pessoas vão deixando os seus compromissos com o Senhor, a sua fidelidade com o Senhor, à medida que as coisas vão se agravando, vão ficando difíceis. Então, como que eu vou ganhar a minha alma? Como que eu vou ganhar a minha salvação? Em Apocalipse fala sobre a nossa salvação. É perseverando. Eu preciso perseverar na minha vida cristã. Não adianta eu começar muito bem a minha vida cristã, entregando tudo e depois talvez questionando. Quantos começaram a vida cristã muito bem e depois começaram a questionar, à medida que passaram dificuldades, questionar. O Senhor, Ele nos avisou, Ele nos deixou ciente de tudo que nos sucederia. Mas a nossa fé, ela precisa estar tão firmada no Senhor Jesus, de tal maneira que ninguém possa roubar. Quando o apóstolo Paulo fala, depois de ter passado por muitas provações, ele fala assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. A nossa perseverança tem que ser até o fim. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não adianta eu começar muito bem e vindo as dificuldades eu abandonar na metade do caminho. E o Senhor Jesus, Ele está nos dando a oportunidade de avaliar que virão dificuldades. Né? Ele está dando a oportunidade da gente também, uma das coisas que o Senhor Jesus diz, não explicitamente nesse texto, mas Ele fala sobre nós calcularmos. A gente precisa calcular a nossa vida cristã. Para eu poder entregar tudo, eu preciso ter calculado. Né? Aquela mulher ali entregou tudo. Ela era uma das pessoas mais vulneráveis e o que ela ofertou era como se fosse equivalente no nosso dinheiro de hoje, 30 centavos. Mas era tudo que ela tinha para sobreviver e ela entregou tudo. E os discípulos, e ali ela entregou para um templo, né? Ali, claro que dentro da mentalidade, dentro da realidade que ela tinha, ela estava entregando para o Senhor. Ela estava entregando para Deus. E nós que temos o reino de Deus, e nós que conhecemos o Senhor Jesus, e nós sabemos que aonde nós investimos, nós teremos muitas vezes mais. Então, avalie a sua entrega para o Senhor, avalie o seu investimento no reino de Deus, continue investindo. Estou investindo muito nesse mundo, estou investindo bastante no reino de Deus. Onde que está a minha expectativa? Está nas coisas deste mundo ou estão nas coisas eternas? E aonde eu tenho começado uma caminhada com o Senhor, mas eu tenho perseverado? Avalie a sua perseverança também. Perseverar é se agarrar. Eu vejo essa palavra perseverança, ela exige um esforço da gente. Imagine uma escalada, você está escalando um local, eu não sei se alguns aqui eu creio que já passaram por isso, né? Por escalar algum lugar. Quando está chegando no final, você está cansado, você está já esgotado talvez, e você precisa se agarrar para você continuar. Então você precisa fazer uma força, porque essa perseverança, ela não fala de você continuar e continuar no mesmo lugar, é continuar e continuar caminhando, é continuar e avançando. Então, para nós perseverarmos até o fim, a gente tem que fazer esse esforço, esse sacrifício, né? E o Senhor está conosco, Ele nos ajuda em toda essa caminhada. Precisamos perseverar. Se você está me ouvindo aí hoje de tal maneira que o Senhor chamou a atenção para meditar nessa palavra, você tem perseverado no Senhor? Avalie, tem tantas áreas que a gente pode perseverar, como eu falei, na oração, no congregar, no pregar a palavra de Deus. Eu comecei, eu até pregava, hoje em dia as pessoas não ouvem, então eu já não prego mais. Quantas pessoas param de pregar por causa das dificuldades? Precisamos pregar, aqui fala que nós vamos testemunhar diante de autoridades e que o Senhor estará com a nossa boca ali e Ele falará por nós. Então creia nisso, perseverar em crer também. Crê em todas as palavras que o Senhor Jesus já deixou. Precisamos perseverar. Então, persevere na sua vida cristã. Avalie a sua vida cristã constantemente. A gente precisa estar sempre se avaliando. O Senhor Jesus nos leva a observar essas coisas para a gente se avaliar. Onde eu estou nessa caminhada? Senhor, em algum momento eu me perdi? Senhor, em algum momento eu deixei de entregar tudo para o Senhor e comecei eu mesma a administrar o que eu tenho? Senhor Jesus, eu tenho investido no reino de Deus, eu continuo, porque se a gente investe aqui, a gente ainda acredita nesse reino, né? E se eu tenho perseverado. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra é tão esclarecedora, é tão profunda, Senhor. É tão atual, Pai, tão necessária, Senhor.
Nos leva, Senhor Jesus, a observar se temos perseverado, Senhor. Nos leva a observar, Senhor, se temos entregado. O Senhor levou ali os seus discípulos para observar a entrega daquela viúva pobre, porque o Senhor observa, o Senhor vê tudo aquilo que nós fazemos. O Senhor sabe se nós damos tudo o que temos, o Senhor sabe se é sobra. Pai, que a gente não fique focado na aparência das coisas, porque essas coisas passarão, Senhor. Tudo nesse mundo é passageiro, mas que a gente invista no reino de Deus, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, a criar expectativas cada vez maiores no reino de Deus, nos leva a aumentar a nossa fé, Senhor, a perseverar no reino de Deus, mesmo que isso exija sacrifícios, renúncias, Senhor, mesmo que isso represente dores, sabendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos ama, que o Senhor estará conosco até o fim. Todas as tuas promessas, Senhor, o Senhor tem sido fiel. Deus, que a gente confie completamente no Senhor, Pai, e persevere em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia e continue avaliando a sua vida cristã. Amém?